lá, a gente está no nosso primeiro momento formativo dos alfabetizadores. E a gente vai fazer um estudo sobre ser docente alfabetizador entre o ensinar e o aprender. Os objetivos. Compreender a importância da literatura no ciclo de alfabetização. É um momento literário dentro da sala de aula. São estratégias que possam estar consolidando, valorizando essa prática que é tão essencial e faz com que a criança envereda pelo mundo da imaginação. Refletir sobre as concepções, contextos e práticas da alfabetização e do letramento. Entender quais são as habilidades mais específicas do processo de alfabetização. No processo da escrita alfabética. O alfaletrado da Magda Soares. Né? E planejar o ensino na alfabetização, analisando o currículo e criando propostas de organização de rotinas da alfabetização na perspectiva do letramento. Cada estado tem o seu currículo. O currículo à luz da BNCC. Cada estado tem suas características, suas crenças e valores. A gente precisa estar conversando com o currículo do estado. O que está colocado lá? O que está sendo feito na sala de aula? E aí, trazer uma proposta de rotina de alfabetização. A organização da prática do professor dentro da sala de aula. E a partir da prática de linguagem, dos campos de atuação que são propostos pelo currículo. De uma forma geral, são dois conteúdos mais específicos. A docência e formação cultural, a leitura literária entre professores e as crianças, e o alfaletrar, que é o contexto na prática. E como promover a leitura literária em um mundo em que novas tecnologias, como internet, com televisão, celular, competem e dividem a atenção dos seus alunos, o interesse deles. Né? Como que a gente vai competir com isso? Como é que a gente vai buscar o aluno para a leitura, para o mundo da leitura, né? Para que ele envereda nesse mundo da imaginação? E aí a gente traz um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui esse baú. Um baú pequeno. O meu é pequenininho, mas existem baús de vários tamanhos. Vocês lembram, vocês conhecem, tem um baú em casa? Nesse meu baú, eu guardo joias, pulseirinhas, brincos, minhas porta-joias. Mas tem baús maiores, tem gente que guarda fotos, tem gente que guarda lembranças, tem gente que guarda colchas, né? Tem gente que guarda várias coisas nesse baú. E aí, a partir desse baú, a gente começar a contar a história, a perguntar às crianças. Vocês conhecem a historinha do baú ancestral? O baú ancestral, histórias de bisavó. O texto é da Patrícia de Matos. Patrícia Matos, as ilustrações da Sara Lima. Olha aqui a capa, tem a menininha com a bisavó, olha o baú ancestral. Né? Será o que tem dentro desse baú? Aí, esse livro. Quem que escreveu esse livro? Foi a Patrícia Matos. Olha, olá crianças, meu nome é Patrícia Matos. Gosto de contar histórias e cantar cirandas, cocos, afoxés, maracatus. Escrevi essa história pensando em tantas avós e bisavós que têm suas histórias para nos contar. E que algumas vezes nós não temos tempo para escutar. Desde muito pequena, gosto de ouvir os mais velhos e as mais velhas. Como é bom e precioso o que elas têm para nos dizer. Espero que gostem de abrir esse lindo baú de cantos e encantos ancestrais. A ilustradora é a Sara Lima. Ela nasceu em Fortaleza, pertinho do mar. Hoje ela mora no Crato, olhando para a Chapada do Araripe. Ela formou em artes visuais e fez mestrado em arte. Participou de várias exposições com trabalhos de gravura, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, além de desenhar. O desenho para crianças está entre as paixões dela. E a oportunidade de ilustrar livros infantis trouxe a ela um mundo mágico,
onde ela pode soltar a imaginação. E aí a gente vai para a história em si. E tem o livro, aí tem a dedicação, para quem a autora dedicou esse livro, quando ela escreveu esse livro. Oi Maria, mãe Maria, lavadeira de Iaiá, vai lavar saia de renda, não é dela, é de manjar. Mãe Maria era minha bisavó. Ela guardava tantos segredos de um tempo que eu nem imagino. Guardava dentro de um baú e só ela sabia o que tinha lá. Dizia que eram histórias trazidas no tempo e no vento. Tempo muito antigo de quem atravessou o mar. Eu, muito curiosa, querendo saber tudo mais sobre os mistérios que estavam guardados no baú, perguntava e Mãe Maria respondia. São segredos que só as avós e bisavós podem contar. A cada semana, a minha bisa revelava seus segredos, contando histórias de aventuras, amor e também de medo e dor. Ao redor de uma fogueira ou sob a luz dos candeeiros, sempre ouvi minha bisavó contar enredos entrelaçados de lutas de mulheres valentes e guerreiras, assim como ela, enquanto a lua brilhava no alto do céu a nos iluminar. Mulheres que sempre protegeram seus ideais, seus familiares, seu povo. Ah, como eu tenho orgulho de cada palavra que a Bisa nos conta. Cada vez que ela abria o baú das memórias ancestrais, saíam rendas de bilros, cobras da lagoa, tutumarambá, peixes na rede de arrasto que os pescadores jogavam no mar. Farinha na farinhada, mel de cana, caiana no melaço. Quantas lembranças de um tempo que não vivi, mas que até hoje fazem parte de mim. Depois de ouvir as histórias, brincávamos, pois história que se preza sempre traz uma bela cantiga para nos embalar. E assim nos reuníamos embaixo da árvore mais alta do quintal, do terreiro ou da praça, e começávamos a cirandar um pouco. Olê, roda a moenda, olê, 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 a moenda girou. Pisa no corpo do tumbeiro, viro, virou. Bota a mão no pé do liro, nos braços do teu amor. Mas Mãe Maria morreu. Partiu e foi morar no céu de Ani. O baú de contos, cantos, de brincadeiras e encantos passou para os cuidados da minha avó Damásia. Afinal, dizia ela, só as avós podem abrir e revelar os segredos. Vovó tinha um jeito muito especial de contar histórias da giga dos bilros, na almofada de renda, que só ela sabia fazer. Quando estava sentada a rendar, rendava por horas tecendo sem fim. Depois, cirandávamos para as rendeiras com suas almofadas e seus bicos. Que linda homenagem cantar e dançar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Eita, que era tanta felicidade a girar entre cantos e bailados, o baú ancestral de Mãe Maria guarda histórias envolventes, tecidas com um fio de renda sagrado que encantava a gente. Você acredita que com tutus, marambás e cucas vovó nos colocava para lidar? Tutu marambá, não venha mais cá, que a mãe de criança te manda pegar. Durma neném, que a cuca logo vem. Papai tá na roça e a mamãezinha em Belém. Mesmo quando vovó lavava a roupa na beira do rio, nós ficávamos ao seu redor. E enquanto a roupa escoarava no sol, a gente cirandava. A água um tantinho assim, a roupa um tantão assim, sabão um pedacinho assim, espuma um tantão assim. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheia. E assim eu fui crescendo, aprendendo os valores da vida por meio das histórias que eu ouvia, cantando e dançando em grandes cirandas, nossos brinquedos cantados.
Minha Lisa, assim como minha avó Damaso, sempre nos disseram que a tradição e a cultura são passadas de geração em geração. Não devemos deixar-nos faltar esse baú com seus mistérios, o canto e o conto que encantarão aqueles que virão depois, chegarão mais tarde, e manterão vivas pulsantes as histórias, levando-as para o mundo. Aí, nessa, nessa promoção dessa leitura, como promover essa leitura literária? Nós temos o letramento literário, que é a teoria e prática, que, que tem 4 elementos. A motivação, o que é a motivação? É a partir de um objeto, no caso, o baú, né? Trazer as crianças para a roda. Mas pode ser o baú, no nosso caso foi o baú, mas pode ser um vídeo, pode ser uma música, né? Pode ser uma outra coisa. A introdução, a apresentação do livro físico, a autora, a ilustradora, a capa, as imagens, etc. Né? A leitura propriamente dita, com entonação, conhecimento, dando ênfase à leitura, né? E a interpretação, que é a organização dos sentidos. Aí nós temos o primeiro elemento, a motivação. Prepara o aluno para entrar no texto, estabelecendo laços estreitos com o texto que se vai ler. É o núcleo da preparação do aluno para entrar no texto. O encontro leitor e obra sem silenciá-los. A construção de uma situação em que os alunos devem responder a uma questão ou posicionar-se diante de um tema. É uma das maneiras usuais da construção da motivação. A introdução. A apresentação do autor e da obra. No momento da introdução, é suficiente que se forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadas àquele texto. É preciso falar da obra e de sua importância, justificando assim sua escolha. Mostrar a obra física, chamando a atenção para a capa, contracapa. A leitura. Acesso direto ao texto. Buscar estratégias para uma leitura proficiente, por um leitor ou partilhada, com ou sem intervalos. Pode experimentar espaços para além da sala de aula. Pode ir para o pátio da escola. Pode ir debaixo de uma árvore que tem na escola. A interpretação é o momento da construção dos sentidos, por meio de inferências que envolvem o autor, o leitor e a comunidade. Essa interpretação pode ser interior ou exterior. Quando a pessoa, quando passa pela decifração, pelo íntimo, por meio da história do leitor, do aluno, das relações familiares e tudo que constitui o contexto da leitura. E às vezes o aluno não tem essa motivação em casa para a leitura. Então, o professor tem que buscar essa motivação interior do aluno, né? E o exterior, quando ocorre a materialização da interpretação, como ato de construção do sentido em uma determinada comunidade, por meio de compartilhamento da interpretação com o colega e o professor. Aí aqui a gente tem um espaço livre, né, para a gente refletir. Como se deu o seu processo de alfabetização? Como alfabetizador, professor alfabetizador, como se deu o seu processo? Ou quem fez a diferença em seu processo de alfabetização? Para você, professor, que está refletindo. Aí a gente traz mais umas reflexões. O que você quer ser na memória do seu aluno? Né? Enquanto professor, o que eu estou fazendo para ser um professor memorável, para estar guardado na memória do meu aluno? Quais são os rastros que eu estou deixando a cada ano? Porque cada ano eu posso ser um professor memorável. Né? Tem uma professora que tem um perfil no Instagram e ela fala muito sobre o que é ser um professor memorável, que é a Janaína Mourão. Ela tem um perfil lá no Instagram, que é o @educaetos, que é o etos com TH. Mas eu vou passar esse perfil direitinho lá no grupo, porque é muito bom estar acompanhando
acompanhando esse perfil, seguindo, né, esse perfil, e ela fala muito sobre isso, sobre ser professor memorável. A gente já falou sobre memória, o que é ser um professor memorável, então vocês vão fazer a leitura de textos que fala sobre memórias, né, que é o texto do baú ancestral. Algumas concepções de alfabetização. As mais recentes, né? Emília Ferreira, uma pedagoga, criou a psicogênese da leitura escrita. Ela foi uma grande descoberta, isso, né? Do processo de identificar no seu aluno os níveis de escrita e trabalhar nesses níveis para que o aluno evolua. A Magda Soares, a educadora que trouxe o termo letramento para o Brasil, foi ela veio fortalecer esse trabalho da Emília Ferreira, né, com o sistema da escrita, para que a criança pudesse fazer uso social dessa escrita. Uma receita, um bilhete, uma notícia de jornal. E a Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, a alfabetização 360 graus do Instituto Ayrton Senna. É uma plataforma que tem feito muitos estudos, principalmente agora na pandemia, pós-pandemia, sobre o processo de alfabetização, como ajudar as crianças a recompor essas aprendizagens. A alfabetização além do cognitivo, trabalhando as habilidades socioemocionais inseridas dentro da prática do professor. A criança na sua integridade. E aí ela traz também, traz também métodos e abordagens pedagógicas. Uma linha do tempo, do como foi essa aprendizagem, alfabetização, ao longo do tempo até os dias atuais. No período colonial, era um ensino jesuítico, era o catecismo. Nos séculos XVIII e XIX, a educação de cunho religioso, alfabetização por livros e cartilhas. De 1960 até a década de 80, métodos analíticos e sintéticos e silábicos, alfabetização por cartilhas. A partir dos anos 90, a teoria da psicogênese da escrita e o construtivismo, alfabetização por texto. E a partir dos anos 2000, é um termo mais novo, letramento, que são as práticas sociais da leitura. A Magda Soares, quando se trata de métodos, ela traz algo muito importante, que a gente não precisa se aplicar a um determinado método. A gente precisa mesmo de estratégia, pois a criança precisa aprender, ler e escrever, né? A gente precisa chegar nos finalmente, que é ler e aprender e escrever. Entende-se a palavra método, segundo a sua etimologia do grego meta, em direção, mais a dos caminhos. Método é o caminho em direção a um fim. O fim é a criança leitora e produtora de textos. E se para levá-los a esse fim é preciso orientá-los no percurso desse caminho, conhecendo seus cursos, seus meandros, as dificuldades que pode se interpor. Então, o que a gente precisa? Precisa mais de estratégia para poder chegar nesse fim, que é a leitura e a escrita. A alfabetização como processo de apropriação da tecnologia da escrita, do conjunto de técnicas, de procedimentos e habilidades necessárias para a prática da leitura e escrita. E o letramento, que é a capacidade do uso da escrita para inserir-se nas práticas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita. Então, não basta só saber ler e escrever. É preciso ser letrado. Tem que saber interpretar o que foi lido, o que foi escrito. Porque o texto deve ser o eixo central do processo de alfabetização. A alfabetização e o letramento se unindo ao texto. Duas peças que se encaixam através do texto. Já falando que o currículo tem os campos de atuação. São os gêneros textuais, né? Vai trabalhar os gêneros textuais. Um bilhete, uma receita, um texto jornalístico. Letrar, desenvolvendo habilidades de leitura, interpretação e produção de texto. E alfabetizar, situando no texto a aprendizagem do sistema alfabético,
que os alunos precisam apropriar-se para que se tornem capazes, eles também, de ler e escrever textos. E na sala de aula? Como é que eu vou fazer isso? Na sala de aula. O ensino do sistema de escrita alfabética e de seus usos pessoais e sociais deve desenvolver-se integrando os dois processos, a alfabetização e o letramento. Ao planejar uma aula, é importante escolher um texto que desperte o interesse das crianças e esteja compatível com o nível linguístico e cognitivo dela. Então, se escolher um texto que não vai despertar a criança e que não esteja no seu nível linguístico, não vai ter sucesso, né? Escolhido o texto, preparar a leitura e as questões a serem propostas às crianças para desenvolver habilidades da leitura e interpretação. Escolher no texto palavras e sentenças para serem objeto da atividade de análise linguística. É importante ter uma rotina no ciclo da alfabetização? Sim, é muito importante. O estabelecimento de rotinas da alfabetização contribui tanto para a prática de ensino como para o processo de aprendizagem da criança. E organiza o tempo pedagógico, o professor conduz melhor a aula. O que deve ser contemplado em uma rotina de alfabetização? Deve contemplar as atividades permanentes, pois possibilitam que as crianças tenham acesso à forma regular às atividades que envolvam alfabetizar letrando. A rotina da sala de aula deve contemplar as práticas de linguagem, os eixos, com o objeto de ensino. Então, tempos de uma rotina na sala de aula. As atividades permanentes, que são as atividades do dia a dia na sala de aula, todo dia, ao entrar na sala, a agenda na lousa, o calendário, a correção das atividades. É importante que todo dia a criança leve algo para casa, para fazer em casa. Não pode ser lá, algo assim, além do que a criança já sabe. Mas muitas crianças não têm ajuda em casa, né? O tempo literário, o tempo da leitura e oralidade e o tempo da escrita. Tempo literário. O principal objetivo desse momento é ler com e por prazer. Acreditamos que a finalidade do letramento na escola é possibilitar aos aprendizes práticas de leitura com sentido e significado. É importante que o professor planeje e organize esse tempo. O tempo de leitura e oralidade. O principal objetivo é a aquisição da leitura e o desenvolvimento da fala, ambos com compreensão. A compreensão do que se lê e do que se fala, a produção oral de texto, a relação do texto escrito com a oralidade, o desenvolvimento da consciência fonológica, a pronúncia das palavras, a reflexão do vocabulário, a apropriação e o reconhecimento de diferentes gêneros textuais. É o momento do diálogo, da roda de conversa, do discurso oral. O tempo da escrita. Análise linguística, semiótica e produção de texto. O principal objetivo é a apropriação da linguagem escrita e do escrito. Produção de escritas, textos escritos, compreensão do que se escreve, relação do texto escrito com a leitura, a reflexão do escrito e reescrito, escrita de diferentes gêneros textuais. E os eixos do componente curricular da linguagem, da língua portuguesa no Espírito Santo. Todas essas práticas de linguagem contemplam a língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa nós temos todas essas especificidades. A oralidade, a fala, a escuta, a leitura, a escrita, a análise linguística, semiótica e educação literária. E, por fim, a avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Quais os aspectos precisam ser avaliados periodicamente no ciclo da alfabetização? Que é a leitura e a escrita, né? Que estratégias de acompanhamento podem ser utilizadas para a verificação dos avanços e traçar possíveis intervenções? Então, para chegarmos finalmente, que é a leitura e a escrita, eu preciso elaborar estratégias. Que estratégias eu vou ver? Eu vou lançar aqui, nesse caso, né? No caso específico. Eu tenho esse aluno que está nesse nível. Que estratégia eu vou inserir ali para ele avançar? Como seriam esses instrumentos de acompanhamento da aprendizagem? Como este foco será contemplado na rotina da sala de aula? E aí,
Mão na massa. O planejamento de uma rotina semanal que favoreça o trabalho pedagógico para atingir as metas de aprendizagem. A rotina deve contemplar atividades permanentes, agenda, calendário e correção da atividade de casa. Atividades que contemplem as práticas de linguagem propostas no currículo do Estado. Oralidade, leitura, escrita, análise linguística, educação literária. E que entendam diferentes níveis, que atendam diferentes níveis de aprendizagem em sala de aula, fazendo uso do material estruturado ou o livro didático, etc. Essas são as sugestões que a gente traz para vocês. Aí tem o vídeo que vocês deverão assistir da Magda Soares. E eu vou deixar esse vídeo lá no grupo para vocês.